Seja bem-vindo a mais uma mensagem da CHF TV, a Igreja no Cinema aqui em Curitiba. Deus abençoe a sua vida, faça parte também contribuindo com esse ministério. Nós acreditamos que o que nós pregamos muda o mundo, por isso seja bem-vindo e permita o seu mundo ser transformado. Fique agora com essa mensagem. Quem trouxe a Bíblia aí? Pode levantar comigo? Feche seus olhos, abra o seu coração, sua mente e diz assim comigo: essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. Nessa noite, eu serei ensinado na palavra de Deus. Por isso, eu humildemente confesso: minha mente está alerta, meu coração está prestes a receber a incorruptível, a indestrutível, a semente eterna da palavra de Deus. E nessa noite, eu jamais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Eu jamais serei o mesmo. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia em Colossenses 1, por gentileza. É uma honra poder estar em casa. Graças a Deus que eu gastei a noite inteira viajando para poder estar o dia inteiro aqui em Curitiba. Eu tive a alegria de poder ir para a região do Vale do Taquari. Quem conhece o Vale do Taquari aí? É longe, hein? Meu Deus! E olha que coisa incrível. O Zeca e a Mari, eles são missionários 2.0. Se você soubesse como eles são missionários, você ia querer ser missionário também. Mas eles têm um motorhome e ficam viajando o mundo. E aonde eles param, eles pregam o escândalo da graça. Eles chegam lá e falam da graça. Graça, graça. Senta na mesa, fala da graça. E a história do Zeca e da Mari é engraçado porque eles fizeram a vida em Morretes com uma lan house. Nos anos 2000 ali, o Zeca abriu uma lan house e começou a ganhar dinheiro. Da lan house ele já foi à lojinha do celular, já começou a puxar capinha e tudo. E ele se tornou a loja mais forte ali em Morretes, sobre celular. E chegou no auge assim daquela vida de sucesso de quem mora em cidade pequena. Então ele tinha uma grande casa ali no coração da Mata Atlântica e tinha piscina, chalé em volta, era coisa magnífica. Sabe aquela casa que você entra assim e fala: meu Deus, está escondida essa casa aqui. A gente só vê quando passa de avião por cima. E o Zeca e a Mari eram aqueles que estavam no auge do sucesso, mas numa aula do Lidera eles tiveram um encontro com a significância. E na época ainda o Lidera acontecia na sala da minha casa, num espaço chamado Blend. Era Blend porque a gente fazia tudo lá. Era o Lidera, era coisa da igreja. E numa dessas aulas que eu falei sobre, eu acredito que foi o tic-tac do tempo do relógio, em que horas você está no dia da sua vida, né? Terminou a sessão do Lidera, todo mundo foi embora, eles ficaram lá esperando as pessoas irem embora. E aí no final eles me chamaram no carro, na frente do portão da minha casa, olharam para mim e falaram: cara, você estragou a nossa vida. Porque essa aula aí mexeu com a gente vai vender tudo que a gente tem e vai pôr o pé na estrada, porque o que a gente está fazendo da vida? A gente só trabalhou até agora e não viveu nada. Pensei: legal, daqui uns 10 anos eles vão começar, a colocar isso em prática, conseguir mudar a perspectiva de alguém. Qual não foi minha surpresa? Em 6 meses eles estavam comprando um micro-ônibus, eles mesmos começaram a montar aquele motorhome, deixaram prontinho. Veio um cara e comprou o micro deles, aí eles compraram uma Ducato, deixaram prontinha a Ducato, eles foram lá e compraram uma camper em cima de uma Amarok V6 Zero, e eles são assim, e hoje eles vivem a vida intensamente. Os filhos criados, renda passiva, e numa dessas paradas ali em Vale do Taquari, numa cidade chamada Antagorda, se eu não me engano, ele estava na frente da prefeitura e o radialista da cidade passou ali. O que você está fazendo aí? Quem são vocês? E o Zeca e a Mari terminaram dentro da casa dos caras, pregando o evangelho. E aí, numa dada altura, o cara falou assim: mas de que igreja que você é? Daí o Zeca olhou e falou: por quê? Você já quer me rotular? E o cara ficou intrigado, falou: gostei dessa resposta. Esse é dos bons. Os caras falam engraçado lá naquela região lá. E aí, quando a gente parou, de repente, estava o alto dele ali encostado, eles falam do sotaque forte. E aí, resumindo, o Zeca falou: você conhece Calditz, a igreja no cinema? Foi lá que minha vida foi impactada, foi mudada. E ontem eu tive a alegria de,
né? Daí esse cara reuniu toda a liderança do Vale do Taquari, são ali uns 6 municípios mais ou menos, e eu tinha essa viagem já marcada lá no tempo das cheias lá, das tragédias, e aí a gente teve que jogar para frente. Então eu voei até Porto Alegre, de lá o cara viajou 3 horas para me pegar no aeroporto, e aí foi 3 horas de volta, até lá no meio do mato, e é impressionante a destruição, né? Eu passei por todos aqueles lugares ali, o cara ia mostrando, ó, ali era um bairro, ali tinha uma casa, tinha um rio assim, que você olhava para baixo, o rio passava lá embaixo, ele falou, ó, esse rio cobriu essa ponte aqui, é uma das pontes que a gente passou faz 30 dias que ela foi reinaugurada, e realmente ainda as pessoas, quando chove, eles têm um gatilho na mente, cada chuva é coisa tenebrosa, e eu estava bem no meio da chuva lá, choveu desde sábado lá, e eles já ficam contando, 200 milímetros, 200 milímetros. Na última vez choveu 1000 milímetros, numa semana, que deu toda aquela tragédia. Então, quando a gente chegou lá, tive a alegria de poder chegar numa região, me senti muito Paulo, assim, dos caras reunirem lideranças, reunirem pessoas comuns, ordinárias, para ouvir o Evangelho. E esse cara ele fez um evento lá, colocou 70 líderes de toda a região. Então ele trouxe o dono das ervateiras assim que fala, as ervas de chimarrão, ele trouxe o vice-prefeito, trouxe os prefeitos, trouxe o dono da construtora, e eu tive a alegria de poder falar ontem sobre uma palestra para uma liderança de uma região, afetando ali mais ou menos 60 mil pessoas, são pessoas que estão à frente. E foi maravilhoso de ver assim as pessoas se retorcendo no lugar, mas bebendo aquilo com força. Pessoas que têm sucesso, mas que precisam de sentido na vida. E terminamos dentro da casa de um senhor de 84 anos, que é o pai dele. E o pai dele fala, esse tem fundamento, esse tem fundamento. Esse garoto aí de 40 anos com 4 filhos, esse é de fundamento. Dá gosto até de ouvir ele. E aí, 11 horas da noite, estava entrando num ônibus, fui até 4 horas da manhã, cheguei em Porto Alegre, fui procurar um hostel, eu cheguei no hostel, estava fechado, fiquei na chuva, aí consegui entrar abrindo a porta por dentro, pela janela, entrei no hostel, dormi, fui embora, ninguém me viu, e peguei o voo e cheguei agora quase meio-dia. Então, a minha noite foi em claro a noite passada, mas estamos bem aqui. Amém? Alguém tem uma boa notícia e gostaria de compartilhar com a gente rapidamente? Pois não? Tem um microfone lá, ó. Chegou. Os caras estão... Boa noite, igreja. Boa noite. Na quarta-feira, que antecedeu a conferência, eu tomei um golpe de R$ 2.500 numa imobiliária. Que é isso? E, mano, aquilo... O dinheiro não foi... Lógico, para quem vai casar, R$ 2.500 é muita coisa, mas... O que mais me pegou assim foi a frustração que a Laís teve, sabe? Que ela mandou um monte de foto e coisa. Vou comprar isso pro apartamento, isso e aquilo. E o cara me deu o golpe. E, cara, não deixei cair. A conferência foi massa, o hangout foi incrível. E beleza. Aí, domingo, agora, um casal chegou para mim e falou que recebeu um recado do Espírito Santo e que eles iriam me devolver aquilo que me foi tirado. E o massa é que quando a gente está em comunidade, a gente entende que a gente recebe com uma mão e dá com a outra, né? E na segunda-feira, aconteceu uma ocasião com uma pessoa em que ela precisou de R$ 150 para poder resolver um problema no apartamento dela, e eu pude dar esse dinheiro para essa pessoa também. Então, foi muito massa. E é isso aí. Parabéns, obrigado. Firme e forte, declaramos um casamento bem-sucedido, Deus provendo amplamente, e que vocês realmente sejam surpreendidos ainda mais. Mais alguém? Mais 2 oportunidades? Alguém se mudou para o Batel aí? Saiu do SIC e foi para o Batel? Olha lá, ó. Tem que testemunhar, meu irmão. As pessoas elas precisam entender como é que funciona o reino de Deus. Boa noite a todos. Surgiu uma oportunidade de vender meu apartamento. Já não era de hoje que tinha esse planejamento, era algo de 6 anos, e esse ano eu botei para venda, acho que bateu 3 meses, foi vendido. E
E além disso, estávamos buscando um outro local para morar e sempre estava reservado, aquele apartamento escolhido não estava dando certo. E de repente uma cliente minha, Hudson, ela chegou até mim por telefone, eu fazendo imposto de renda dela. Ela, Hudson, não quer comprar o meu apartamento? Eu quero alugar teu apartamento. E deu certo, deu tudo certo. Vou morar no Batel. Vamos morar no Batel. Quantos metros quadrados que é o apartamento? 130. E o dobro que eles moravam pelo preço do aluguel do apartamento onde eles moravam aqui no Batel, tudo imobiliado, né, se eu não me engano. Então é maravilhoso isso. Graças a Deus por isso. Eu queria agradecer, na verdade, testificar na vida de todos aqui. Completei 31 anos e eu pude comemorar com algumas pessoas da igreja que eu senti de convidar em cima da hora ali. E queria agradecer todo esse ecossistema maravilhoso que tem sustentado a nossa casa. Queria também testificar na vida do Bruno, que acabou de dar o testemunho, que ele também é um suporte gigantesco lá em casa. E quando um certo problema financeiro surgiu lá, ele foi uma pessoa que, tirando do bolso dele, do próprio casamento, honrou a nossa casa. E eu queria testificar isso na vida do Brunão, que Deus tem muito para ele ainda. Amém. 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 Obrigado, Cristian. A vida no reino é uma vida onde você não vai ter uma parte da riqueza do reino, mas você vai ter acesso a toda a riqueza do reino. E Deus tem falado muito comigo sobre justiça. Justiça é um dos capítulos do meu livro. E a justiça é a vida no padrão de Deus. Uma vida de justiça você não vive porque Deus não gosta que você viva diferente. A vida de justiça é a vida onde você acessa toda a realidade do reino. Nós não somos justos para a gente ir para o céu. A gente é justo para desfrutar do céu na terra. E eu queria lembrar vocês que a vida no reino, ela tem as suas riquezas. Nós precisamos acessar as riquezas na terra através do padrão do céu que a gente vive. Então entenda que você talvez não vai ter muita coisa, muito dinheiro. Deus não vai te dar muito dinheiro. Mas Deus ele pode te dar acesso a tudo que é dos outros. Não é sobre possuir, mas é sobre acessar. Não é sobre ter, mas é sobre administrar. E eu creio que nisso que a gente se perdeu. A gente tem uma mente de possuir. Quando na verdade o objetivo do reino é você terminar vazio. Nós precisamos entender sobre isso. Que o fim da tua vida precisa ser você vazio. Vazio de talento, vazio de potencial, vazio de ideias, vazio de riqueza, vazio de bens. Por quê? Porque alguém foi bem sucedido ao receber de você. Você será lembrado na vida pelo quanto você doou, não pelo quanto você acumulou. Só que eu percebo que tem 3 tipos de pessoas. O pobre que só economiza, o rico que só acumula, que dá na mesma, perceba que é a mesma matriz, só que um com e outro sem. Sem dinheiro a gente faz o que a gente vai fazer com o dinheiro. O pobre ele não tem dinheiro, então ele só economiza. Miserável. Não é para economizar. Não é para economizar. Se é pobre, não economize. Por quê? Porque nessa economia, Deus ele fala assim, cara, gasta primeiro aquilo que daí eu dou mais. A economia é igual você dar a mesada para o teu filho e teu filho nunca gastar ela. Vai chegar uma hora que você fala o quê? Filho, você não precisa mais. Você já tem. Porque todo o resto eu pago. Só qual que é a lógica de você dar uma mesada para o teu filho? É a lógica do teu filho usar a mesada. Aí teu filho só guarda. Chega uma hora que você fala, não, para que eu vou te dar? Você já tem um monte guardado. Você nem precisa. Aí quando você deixa de ser pobre e começa a ter um pouco, você cai de novo na mesma mentalidade. Acumular. Só que isso também é pobreza. Não, mas meu patrimônio, mas meus filhos, a herança dos meus filhos. E aí eu aprendi que a vida bem-sucedida, ela vai para a terceira estação, que é dar. Por quê? Porque ao dar, você vai multiplicar. Então você não é para nem economizar, nem acumular, mas você é para aprender a multiplicar. E a multiplicação, ela é um mistério do reino de Deus. Hoje eu não vou falar sobre isso, mas
eu queria lembrar vocês que você precisa ter um coração que confia no Pai Celestial, que te deu o que você já tem. Por isso você não precisa ter medo de dar adiante o que você tem, porque você já não tinha. Então, sem ter, você alcançou. Por que agora que você tem medo de se desfazer? E eu me incluo nisso. Eu creio que a gente pode começar a experimentar mais sobre isso. Foi maravilhoso naquela viagem ali, um cara de 47 anos, outro cara de 50 anos, 2 irmãos ali, o radialista e o irmão dele. E eles dentro do carro, assim, eles vinham eufóricos, me escutando 3 horas ali, ó, pregando para eles, falando sobre a graça de você viver no favor. Quantos aqui vivem na graça? E sabe o que é a palavra graça? A palavra graça significa favor. É viver de favor. O que é viver de favor? Na terra isso é uma ofensa. Isso é um folgado. Fica vivendo de favor. Na terra é uma humilhação viver de favor. Só que entenda, o reino de Deus não tem outro lugar senão viver de favor. Por quê? Porque você nunca vai ser maior que teu pai. E Deus, ele é pai. Deus não é patrão. Você faz parte do inventário de Deus. Quando Deus, ele possui tudo, ele possui inclusive você. Então, entre você e o que Deus tem, não tem fronteira. Por isso, cada vez que você pede a tua parte, você entra no lugar do filho pródigo. Pai, me dá a parte que me cabe. Aí ele fala, tudo bem, está aqui a tua parte que te cabe. Mal sabia ele que a parte que cabia era tudo. E dá a impressão que a gente vive no reino colocando tipo assim, me dá a minha parte. Quando na verdade a gente precisa entender que é sobre tudo que a gente pode desfrutar. Colossenses capítulo 1. Hoje eu quero começar o texto de Colossenses 1, porque amanhã no café da manhã a gente vai continuar o Colossenses 2. Nós terminamos o livro de Atos e agora nós vamos continuar em Colossenses, são 4 capítulos. Eu queria fazer o primeiro capítulo nessa noite, porque a mensagem é sobre o primeiro capítulo, mas eu creio que a gente pode fazer uma coisa um pouquinho mais intimista aqui. Então, Colossenses é um povo de uma cidade chamada Colossos, na província da Ásia Menor, onde hoje é a atual Turquia. E ali em Colossos tinha um pequeno reduto de crentes que fundou uma igreja, foi fundado por uma igreja chamada Epáfras. Não sei se é Epáfras ou Epáfras, mas esse cara fundou uma pequena igreja. Paulo está preso em Roma, e aí de repente ele começa a escrever aos irmãos de Colosso, na região da Ásia. Se eu não me engano, Éfeso era a capital dessa região, então Éfeso era a cidade maior, logo Colossos era uma cidadezinha do interior. E esse texto acontece 58 a 60 depois de Cristo, já no finalzinho da vida de Paulo ali, e Paulo ele escreve a Colosso o melhor, tirando Romanos. Imagine que Paulo ele já é velho, então ele já não está mais preocupado com os BO da igreja, ele não está mais preocupado com os assuntos de pastores que tiveram discussões, de homossexuais que tiveram problemas morais, de casamentos que estavam ali com problemas. Eu gosto que no fim da história, Paulo no começo do ministério, ele começa falando muito sobre as coisas. No final da vida dele, ele começa a falar muito sobre o reino, a revelação, a sabedoria. Então, eu queria que a gente lesse o capítulo 1, são 29 versículos e o microfone vai passar. Vamos começar por esse lado aqui. Então, quem tiver de posse no microfone, lê um versículo. Se você não preferir ler, você só pega o microfone e passa adiante, ok? Todos abriram? Colossenses 1? Então vamos lá. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês a graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Pois ficamos sabendo da fé que vocês têm em Cristo, e também do amor que vocês têm por todo o povo de Deus. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho.
que chegou até vocês, por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador e fiel ministro de Cristo para com vocês. Que também nos falou do amor de vocês que tem no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos essas coisas, não deixamos de orar por vocês. Pedimos que sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Para que vivam de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo. Assim, vocês frutificarão em toda boa obra e crescerão no conhecimento de Deus. Serão completamente fortalecidos com o seu glorioso poder, para que tenham grande perseverança e paciência. Dando graça ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe a herança dos santos na luz. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Investíveis sejam tronos, que sejam dominações, e sejam principados, e sejam potestades, por todo o que foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que tudo que tenha a preeminência. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue. Antes vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele, por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do filho do corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Aleluia. Mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Foi desse Evangelho que eu, Paulo, me tornei servo, e é esse Evangelho que tem sido anunciado no mundo inteiro. Alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo, que continua em favor de seu corpo, a Igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade, por Deus a mim atribuída, de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus. O ministério que estava oculto durante épocas e gerações, mas que agora se manifestou aos seus santos. A este Deus quis fazer conhecida e gloriosa riqueza deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Assim nós anunciamos Cristo a todas as pessoas, com toda a sabedoria possível, aconselhamos e ensinamos cada pessoa, a fim de levar todos à presença de Deus como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo. É para realizar essa tarefa que eu trabalho e luto com a força de Cristo, que
que está agindo poderosamente em mim. Amém. Amém. Texto profundo, incrível, cheio de poder, cheio de verdades que nessa noite podem ativar a sua vida, a sua fé. Alguém gostaria de começar ponderando algum texto, um momento aqui que saltou aos olhos? Alguém? Pois não. Acho que o 1,19 que eu li, que fala sobre plenitude. Uhum. Que foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Isso? Muito bom. Temos acesso à plenitude. Tem algo que eu acho interessante, ali do 17 em diante, que ele fala, né, que ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito, que ele é a primazia. E essa parte é interessante porque em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, está escrito: no princípio Deus criou os céus e a terra. Princípio, a palavra princípio utilizada em Gênesis capítulo 1 é Bereshit. É a mesma, Paulo traz aqui em Colossenses todas as traduções possíveis de Bereshit. E ele fala que princípio em Gênesis é todas as traduções possíveis para Jesus Cristo. Uau, muito bom. Obrigado. Muito bom. O Gênesis. Ele é o Gênesis de todas as coisas. Quem mais? Aqui o Vini. Depois do Vini, quem mais? Aqui tem o Bruno e o Lourenço. No 22, né, que ele fala que ele nos reconciliou para apresentar a gente santo, inculpável, livre de qualquer acusação. E só precisa fazer uma coisa: permanecer crendo nesse evangelho que eles ouviram. Então, não é fazer, orar, jejuar, não. Isso. Permaneça crendo no evangelho que vocês ouviram, alicerçados nesse evangelho, que você vai continuar sendo apresentado perante Deus santo, inculpável, sem Amém. injusto. Amém. Obrigado. Bruno. Na verdade, foi o que ele falou aí. É só a parte ali que me salta os olhos, que ele diz assim: sem se afastar da esperança do Evangelho. Achei muito forte isso. Se tem algo que a gente precisa ter esperança, é no Evangelho. Amém. É no Evangelho. Nunca perder a esperança nele, porque ele sim funciona. Amém. É a única coisa que funciona. Amém. Ontem eu li esse texto para a prima da Bárbara. Ela postou um Reels falando, uma moça italiana, dizendo que a diferença da cultura do Brasil para a Itália é que aqui no Brasil ela sentiu Jesus nas pessoas e tal, e né, sentiu uma diferença muito grande. E eu falei para ela sobre, quando ele escreve aqui, que a glória, a esperança da glória é Cristo em nós, né? E não Cristo que um dia falaram para a gente que estava dentro de quatro paredes, Cristo que um dia Deus falaram para a gente que estava em alguma regra que a gente tinha que seguir, mas não, Cristo está em alguém. Através de alguém, eu olho para o Bruno aqui e falo: nossa, eu enxerguei algo que eu nunca tinha enxergado. Mas por quê? Porque a gente é bom? Porque a gente é melhor do que alguém e Deus pode se revelar em nós? Não, porque Ele quis assim. Então, acho que essa é a maior coisa maravilhosa do Evangelho, é que a gente não precisa fazer nada para encontrar Deus. A gente só pode se relacionar com alguém aqui agora e encontrar Cristo. Amém. Então é isso. Amém. Obrigado. Incrível quanto Paulo ele é filosófico. Você vai falar? Por favor, pode falar. Por favor. Eu achei que você estava glorificando. Tem gente que Nossa, glorifica. não me leva a sério? Ué. Eu pensei que você... Amém. É isso, eu recebo. Quando você levanta e fala assim, amém, você está dizendo amém. Ô, Glória, não sem posso falar levantar amém. não, que eu fui para academia. E darão graças ao Pai com alegria, porque nos tornou dignos de participar da herança dos santos do reino da luz. Para mim, aqui fecha tudo, de onde Ele nos resgatou, nos tirou, e o acesso de herança de filho acabou. Amém. Amém. Muito bom. Um texto aqui que a gente pode passar horas falando, né? Eu vou tentar ser breve. Tenho 20 minutos ainda. Obrigado pela contribuição de todos vocês. Eu creio que essa é uma construção que realmente... A Bíblia é um livro magnífico porque ela não é um livro para você estudar e ler, é um livro para você escutar. Então, tenha certeza que nessa leitura
pelo menos 50 pessoas aqui escutaram diferente o mesmo texto. Esse é o mistério da palavra que é espírito e vida. Então, por isso que é importante você poder falar e sentir o que você percebeu, né? São nuances que a gente vai contribuindo para uma construção. Ele começa no primeiro versículo aqui, é importante entender esse contexto. Paulo está dando uma exortada para eles, porque Cristo estava caindo numa prateleira de Maomé, de Buda, de Seneca, de Sócrates. Estava sendo mais uma linha. Isso me faz entender bastante o pensamento teológico. Qual que é a tua linha? A minha linha é Cristo dos pobres. E a tua linha? A minha linha é Cristo, perdão dos pecados. Minha linha é Cristo crucificado, é tudo cruz. O negócio está na cruz, e o cara só fala da cruz. E já percebeu que sempre tem um desequilíbrio? A gente pega uma vírgula e se abraça nela, e fica pendurado nela e só prega ela. E aqui Paulo está meio que descolando Jesus daquela prateleira, colocando ele de volta na prateleira de cima, falando: ei, vocês não estão entendendo. Jesus, ele é a primazia, ele é o centro de tudo. São os outros que orbitam em volta dele. Não é ele que é mais uma filosofia. Jesus não é mais uma terceira via. Jesus não é o Deus, o Buda do meu budismo. Porque hoje a gente trata as religiões meio assim. No budismo você tem o teu Buda, no muçulmano você tem lá o teu Maomé, e eu no evangelho tenho o meu Cristo. Mas no fundo a gente pensa tudo igual. Cada um tem um personagem. E às vezes você acredita que Buda, Maomé e Cristo, eles tinham os mesmos potenciais. E não. E aí Paulo está erguendo aqui de volta, falando: viu, empurra para trás ali os caras que são fera, mas põe para frente o cara que ele é a origem de todas as coisas. E ele começa falando: eu, Paulo, fui designado para uma tarefa especial por Cristo como parte do plano de Deus. Eu gosto que Paulo, ele não chega dando uma carteirada, falando assim: é o seguinte, eu sei e vocês não sabem. Paulo se coloca como parte do plano de Deus. E esse texto aqui, ele faz sentido com Romanos, que ele diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e caminham numa parte do plano de Deus. Uma palavra que precisa ser reposicionada para a gente é a tua lógica de entender propósito de vida e missão de vida. Hoje é um cortezinho meu que eu tento explicar ali, que nós temos uma missão num propósito macro que não é nosso. Você não tem propósito de vida, porque esse é o nosso perigo. Se você acha que você tem um propósito de vida, você vai arrumar um propósito saindo de uma missão. E aqui a gente se esculhambou, porque nasceu um livro chamado Uma Vida com Propósito, e esse livro se tornou um best-seller nos anos 2000, e ali o propósito de vida era adorar a Deus. E aí o mundo inteiro foi adorar a Deus. Esse é o propósito de vida. Uma vida com propósito é uma vida para adorar a Deus. E a gente daí anos mais tarde descobriu que não é só adorar a Deus. Adorar a Deus é também um propósito da vida. Só que daí veio os coaches, e qual que é o teu propósito? Qual que é o teu propósito? Aí teve um que inventou até um curso chamado Identidade e Propósito, para você descobrir a identidade e o propósito. E as pessoas descobriram a sua identidade e o seu propósito. Só que esse é o grande buraco que você cai. Porque o que eu descobri em vida é que quem não tinha um propósito inventou um. Não, meu propósito é ser empresário. Meu propósito é ser bancário. E aí a gente reduz o propósito a uma função de vida, quando na verdade você precisa entender que há um propósito soberano de todas as coisas, cujo você, na sua época, na sua geração, você é uma peça fundamental desse grande plano de Deus. Deus hoje ele continua sendo o Deus do tempo de Colosso. Deus continua interessado nos gentios que estão em Curitiba. Deus continua interessado nas pessoas que estão sendo obstruídas por outros ensinos e não têm acesso àquilo que supre a fome, supre a sede. O mundo ele está clamando por algo maior, porque eles estão fartos de mais uma aula. E o evangelho que a gente prega, ele é poder de Deus para todo aquele que crê. Não é uma aula que se aprende. Não é um conhecimento que você agora toma e fica repetindo. Não. Paulo,
ele se anuncia como parte de um plano de Deus. Aos cristãos que estão persistentes seguidores de Cristo em Colosso. E aí ele pega e ele afirma aquilo que era o contrário ao que ele estava vendo. Porque ele está dizendo assim, aos cristãos e persistentes seguidores de Cristo. Mas eles não estavam sendo persistentes. Eles estavam decaindo. Os colossos estavam decaindo da centralidade da pregação que Epáfras começou trazendo para eles. Eles estavam começando a diluir um evangelho que era absoluto, um evangelho que quando eles ouviram eles ficaram felizes e que agora eles estavam meio que... E aí eu percebo isso aqui na igreja. A pessoa quando ela tem um encontro de revelação, ela passa alguns meses... Daí um dia ela volta a ser de novo normal. E a impressão que dá é que parece que a esperança ela desliga. E aí o brilho dos primeiros dias a gente meio que perde, porque dá a impressão que a gente já sabe. E esse é o nosso problema. Quando você pensa que sabe, você não aprende o que você deve. Porque você pensa que você sabe. Por isso que a lógica do evangelho não é aprender mais, é desaprender mais. Não é eu me encher mais, é eu me esvaziar mais. A gente devia vir num culto aqui no Lidera para se esvaziar mais, deletar mais o que eu aprendi. Porque quando se deleta tudo que você aprendeu, você percebe o que fica. O que fica volta, porque o que é não sai. E às vezes a gente está tão entulhado, né? E eu falei semana passada, o que a gente sabe está afastando a gente do que a gente deveria saber. Você já sabe. Então não tem expectativa no que você está ouvindo, porque você já sabe. E aí a gente vai falar um assunto, você fala, não, já sei. Mas será que você sabe o que esse assunto de hoje tem para a tua vida? Porque no fundo a gente não está aqui para aprender uma aula, a gente está aqui para ouvir o Espírito, fala a igreja. A igreja tem algo novo para falar para nós. E aí Paulo ele começa a comparar o ministério a um jardim de Deus. Nós somos aqueles que estão trabalhando no jardim de Deus. E aí ele fala assim, o propósito da vida de vocês nunca se perdeu, mas continua firme, dirigido pela esperança do futuro do céu. E aí é interessante aqui que primeiro ele fala que ele é parte do plano de Deus, e aqui ele fala, não, mas tem um propósito da vida de vocês que nunca se perdeu. Só que propósito que nunca se perdeu? Era o propósito de Deus na vida deles. Tem um propósito na tua vida. Quando ele fala assim, ó, tem um propósito na tua vida, não significa que tua vida tem um propósito, significa que Deus tem um propósito na tua vida. Tua vida tem um propósito no propósito de Deus. E aí ele diz, não, a mensagem é tão real, no versículo 5, entre vocês hoje, como na primeira vez que vocês ouviram. Não diminui nem enfraquece com o tempo. É a mesma em todo mundo. Essa mensagem que vocês ouviram lá no começo gera frutos, cresce e fica mais forte, como acontece entre vocês. Qual que é a força de uma mensagem? É o fruto que vem depois dela. A força do nosso evangelho não está na persuasão do nossa performance, mas é no fruto que se sucede depois daquela mensagem pregada. Por isso, quanto mais fruto, mais a gente deveria voltar a pregar de novo aquilo que foi dito. E eu vivi isso no meu livro. Meu livro eu só escrevi porque o fruto não falhou. Senão eu não teria nem falado mais sobre aquele assunto. Um dia eu preguei uma mensagem, essa mensagem foi mal interpretada, foi mal ouvida. Só que Deus me abriu um campo da mensagem que foi bem recebida. E o fruto, que 10 anos não para de frutificar. Se eu perguntasse aqui quantos tiveram o fruto da mensagem do escândalo da graça na sua vida, talvez metade ia erguer a mão aqui. Só que o testemunho na tua vida foi o que fortaleceu na minha vida a mensagem que eu já preguei. A ponto de eu ter agora coragem de escrever num livro, porque um livro ninguém mais apaga, é documentado. Um livro vou estar velhinho, e um dos meus filhos vai encontrar um exemplar deles. E talvez naquela época da sua vida, meu filho com 50 anos, lê o meu livro, para ele vai fazer mais sentido do que ler hoje. Porque é uma mensagem guardada, preservada. Hoje um pastor me ligou de Brasília e falou assim, eu estava tão desanimado com os pastores do Brasil.
que a hora que comecei a ler teu livro, Deus falou assim: você está muito enganado sobre o Brasil. Ele falou assim: obrigado que você mudou a minha perspectiva sobre o futuro do nosso país só com o teu livro. De tão profundo que as tuas palavras me consolaram naquilo que eu estava desanimado. Deixa eu voltar aqui. Alguma pergunta até aqui? No versículo 9 ele diz: por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixemos de orar por vocês. E nós pedimos a Deus que Ele conceda todo o pleno conhecimento da sua vontade. Mas além da sua vontade, nós oramos para Deus que Ele estenda para vocês sabedoria e entendimento espiritual. Na outra versão ele diz, versículo: pedindo que Deus dê a vocês mente sábia e espiritual, para que vocês compreendam perfeitamente como Deus trabalha. Que vocês aprendam como Deus trabalha. Então vocês aprenderão como fazer o trabalho de vocês. Oramos para que vocês permaneçam firmes em toda a jornada, sem precisar fazer força. Eu amo isso aqui. Acabei de falar de favor sobre vocês. Desconfie de uma vida que você precisa se esforçar demais. Desconfie. Porque tudo que é forçado está no tamanho errado. Está desajustado ao tamanho. Uma peça que você tem que forçar, uma venda que você tem que forçar, um contrato que você tem que forçar, desconfie. Quem governa não luta. Essa luta, né, que a gente tanto, vamos lutar, temos que lutar, será que a gente tem que lutar? Quando eu orei aqui, eu estava querendo dizer para você que Deus, Ele não tem inimigo. Deus tem só adversário. O que é um adversário? É alguém que é do outro povo, mas que não tem comparação. Então você luta peso pesado. Alguém faz UFC aí? Alguém faz Muay Thai? O que é o peso pesado? Quantos quilos que é? 90? 105? E o peso pena? 56, 60. O peso pesado, ele é rival do peso pena? Não tem como. Porque eles são incompatíveis. Eles estão em outra categoria. E quando se fala que o diabo é o nosso inimigo, você está colocando Deus no potencial de Satanás. Satanás vira poeira. Satanás é obra criada de Deus. Quem que é Satanás diante de Deus? Por isso que a gente tem que cuidar com essa gincana de nós e eles. O diabo e Deus. Estamos do lado de Deus e vamos orar para Deus vencer o diabo. Ele já venceu o diabo. Não ore para Deus vencer o diabo. Só que o diabo é o nosso adversário. Ele realmente é do outro povo. Ele é de outra nação, outra raça. E quando você muda isso na tua cabeça, você começa a se responsabilizar mais do que lutar mais. Não é sobre lutar mais, mas se responsabilizar mais. Eu não estou dizendo que a gente não é para resistir Satanás. A gente só não é para se sujar com ele. Porque governar é além de lutar. Governar é pôr ele no lugar dele, manipular o diabo e controlar as trevas. Isso é governar. Falando. E o instrumento disso é falando. Só que tua palavra para Satanás? Porque se a tua palavra para Satanás, ela para também o céu. Só que uma palavra que não para o céu, não para nem o diabo. Por isso que as nossas palavras, elas precisam ter peso de medida daquilo que eu falo, daquilo que eu faço. Porque se naquilo que eu faço, eu falo o contrário, naquilo que eu falo para Satanás, isso não tem valor nenhum. A vida na justiça, ela faz com que a tua palavra, ela seja sim, seja não, abre e feche. Ligue na terra ou desligue no céu. Então ele diz aqui que vocês permaneçam firmes em toda essa jornada, sem precisar fazer força. Versículo 12, se eu não me engano. 11 e 12. Mas dependentes do poder glorioso que Deus nos dá.
É o poder que suporta o insuportável. E se derrama em alegria e gratidão ao Pai que nos fez fortes o suficiente para que tenhamos parte em tudo de glorioso e belo que Ele tem para nós. Não despreze a vida no poder do Espírito. Eu gosto de uma música que diz: no poder do teu amor. E eu me imagino assim, tipo, segurando nas duas asas do avião, assim, sabe, pegando a rabeira em cima do avião, assim. Deus é o avião e eu nas duas asas agarradas, assim, tipo, estou no poder das asas do poder de Deus. A vida no poder de Deus, ela precisa tirar o jugo. Por isso que a Bíblia diz que a unção despedaça o sofrimento. A unção, você é um super-humano, você tem um superpoder. E esse poder é o quê? Paulo vai falar no final ali, um mistério que estava oculto há séculos, aonde eles não podiam ter acesso, mas nós temos. Que é o quê? Cristo em, não Cristo sobre. É Cristo não com nós, mas Cristo em nós. E aí no versículo 14 ele diz: Ele pôs no reino, Ele nos pôs a maravilhosa verdade é que Deus nos resgatou dos becos sem saída, dos caminhos de escuridão, e Ele nos pôs no reino do Filho que tanto ama, o Filho que nos tirou do poço que nós havíamos caído, e se livrou dos nossos pecados, que estávamos condenados a repetir. Isso aqui é intrigante. Ele nos livrou dos nossos pecados que estávamos condenados a repetir. Se nós estávamos condenados, não estamos mais. Se não estamos, eu não sou obrigado a pecar de novo. E aqui tem uma verdade que está sendo resistida pela igreja de Cristo. Que nós não temos poder sobre o pecado. Que o pecado tenazmente nos assedia e que a gente é fraco. Só que esse texto está dizendo o contrário. Esse texto está dizendo que Ele nos livrou. Tirou da frente. Ei, pecado, não toque mais ali. Hamartia, cai fora deles. Quando olhamos para o Filho, vemos o Deus invisível. Olhamos para o Filho e vemos o propósito original de Deus em toda a criação. E aí ele diz, tudo começou nele e tudo encontra propósito nele. Ele estava lá antes que tudo existisse. E Ele mantém tudo até o presente momento. E no que diz respeito à igreja, Ele organiza e a mantém unida, assim como o cabeça dirige o corpo. O que te une com Cristo? Concordar com Cristo ou nascer do Pai? Nascer do Pai. Por isso que eu quero voltar a lembrar você, o que nos une não é o que nós concordamos, o que nos une é de quem nós descendemos. Você tem 6 irmãos igual eu, você vai ver que 6 cabeças não concordam na mesma casa. Hoje nós somos 6 famílias e a gente não concorda. E o que eu faço? Nada. Não muda nada. Continuam sendo meus irmãos. Não são mais irmãos, não são menos irmãos. Só que é interessante, com as minhas 3 irmãs que mais concordam comigo, são as 3 irmãs que mais desfrutam da minha casa. Os outros 4 irmãos, eles são irmãos diplomáticos. Outro dia, uma cunhada minha chegou e falou assim: por que você nunca empresta o nosso carro? Você vem para a Alemanha que nunca fica na nossa casa? Você vem na Alemanha que nunca sai com a gente? E daí eu nem tinha percebido. Só que a verdade é que eu tinha 3 irmãos que eu era mais próximo, eu era o queridinho das minhas 3 irmãs mais novas. E naturalmente eu tinha, tipo assim, eu vou na casa delas, vou na cama delas, vou no quarto delas, como era lá em casa, quando a gente morava junto. Só que essa minha cunhada casou com meu irmão, que eu não tive isso. Então eu não sou assim com ele. Eu respeito o carro dele, não quero atrapalhar. Chego lá na Alemanha e minha educação estava ofendendo ela. Ela falou, a gente também quer emprestar um carro para tua família quando você vem aqui. Só que obviamente que esse meu irmão e eu, a gente tem 2 cabeças. A gente não concorda em tudo. Do jeito que ele leva a vida, do jeito que eu levo a minha vida, do jeito que... O dia que nasceu meu 4º filho, o Calvin, ele falou assim, mais um nome americano de merda no grupo da família. Falei, é isso aí.
O nome que é meu. Então esse é meu irmão. Imagina se não fosse. Aí eu te pergunto, por que você quer ser aprovado no que você acredita com os irmãos da igreja aqui? Por que você quer achar gente que te chancela no que você acredita? Porque você é inseguro do que você acredita. A maioria das pessoas que querem que a gente acredite e concorde com elas são pessoas que são inseguras sobre o que creem. Porque é o seguinte, o dia que você realmente crê no que interessa, alguém vai perguntar para você, fale mais sobre isso. Só que eu estou feliz que a gente está crescendo nessa maturidade. A gente está saindo dessa discussão ideológica. Mas quando o cara não nasceu do nosso descendente, quando ele não é descendente do nosso pai, nem concordando com ele a gente devia estender a mesa. E esse é um problema. Que tem um monte de não crente que concorda comigo. Daí eu dou moral para eles, porque eles concordam comigo. Aí a gente está nas trevas, em concordância. Não tem comunhão entre luz e trevas. Daí a gente se coloca em comunhão com a luz e trevas na concordância. Olha, ele pensa igual eu. Ele gosta da graça igual eu. Tá, só que ele não nasceu do Pai. Ele não é filho da luz. Ele não tem instrumento de justiça nos membros do corpo dele. E aí perceba o quanto de crente que está andando em unidade com não crente na concordância. Eles pensam igual, eles gostam das mesmas coisas. Só que ele tem treva na mesa. Por isso que é fácil a gente se enganar. Porque aí começa a vir gente infiltrada entre a gente, e a Bíblia chama isso de falso ensino. Essas pessoas elas vão corrompendo a comunhão, e a gente não percebe. Elas começaram concordando e terminaram convencendo de um outro evangelho. E aí eu quero ir para o final. Que ele diz aqui: Cristo os trouxe para o lado de Deus e acertou a vida de vocês, deixando-a íntegra e santa na sua presença. Não recusem um presente desse. Eu te pergunto, quem te tornou íntegro? Quem te tornou santo? Quem te tornou inculpável? Na outra versão em inglês, a palavra fala sobre uma vida impecável. Eu nunca tinha percebido que a palavra impecado pode ser com pecado e impecável. Sem pecado. Impecável. Eu não peco. É uma perfeição que não me dá a condição de pecado, porque eu estou impecável. Permaneçam firmes no vínculo da verdade, sintonizados com a mensagem e atentos que não sejam distraídos ou desviados. Não há outra mensagem, apenas esta. E aí Paulo ele silencia tudo em volta assim. Todo livro motivacional, toda estratégia, toda filosofia, ele silencia e fala, ó, não se afastem porque é essa mensagem. E eu te pergunto, se fosse para você dizer que mensagem é essa, que mensagem você diria que é? Alguém arrisca? O evangelho do reino, graça, que mais? Aí é importante, ele está contextualizando o que ele termina o capítulo falando. Essa mensagem, que é o reino em nós, é a mensagem que ele diz, Cristo em vocês, essa é a mensagem. Hoje tem duas categorias de crente, o fake e o puro. E qual que é o puro? Que crê que você e Cristo é a mesma pessoa. E que se Cristo pode, você pode. Se Cristo é, você é. Se Cristo tem, você tem. E eu estou procurando esses crentes na minha relação. Eu estou procurando pastores que podem pregar isso e eles não estão pregando. Porque Cristo é Cristo, mas quem que é nós? A gente é esses merda aqui, ó. Não, meu irmão. Se a gente não chegou à estatura do que Cristo é, a missão de Jesus falhou. Só que ele não falhou. E ele se tornou unigênito? Não, ele se tornou o primogênito. Aí ele termina dizendo aqui, ele foi o primogênito dos mortos. E aí a Bíblia diz que ele nos reconciliou na sua carne,
na sua morte. Por que ele está dizendo que ele nos reconciliou na sua carne? Porque a tua carne é tudo que a religião não acredita que ela foi reconciliada. Então dentro de você ainda tem o santo e o profano. Ainda tem o divino e o carnal. Só que eu te pergunto, Jesus não era carnal? Era. Só que a sua carnalidade era justificada. Então entenda que a sua carne, ela precisa estar na justiça. E nessa justiça, você é incorruptível. Quantos dias dura um pepino na feira? Quantos dias? 3 semanas? Tá murchinho, embolorado, podre. Agora pega e coloca ele dentro de um vidro de conserva. Dura quantos dias dentro do vidro de conserva? Não corrompe. Essa é a diferença do batismo na água antes da cruz e do batismo no corpo de Cristo depois da obra de Cristo. Nós fomos depositados na justiça de Cristo. Esse vidro de picles ali, esse condimento, essa conserva, quando ele fala Cristo em nós, significa que nós estamos dentro do picles. Você é o pepino que não apodrece. Pepino de Deus, você se tornou um pepino santo. E aí ele diz, Deus quis que todos nós, não apenas os judeus, conhecêssemos esse rico e glorioso segredo por dentro e por fora. Independente de origem e de filiação religiosa, o mistério, em poucas palavras. Paulo ele fala assim, cara, é uma teoria gigante, mas contraction, para a gente só fazer uma abreviação. Cristo está em vocês e isso dá a vocês a esperança de participar da glória de Deus. Simples assim. Esse é o âmago da mensagem. Nós anunciamos Cristo, alertando as pessoas que nada acrescentem nessa mensagem. Por isso que a gente tem que cuidar, porque o evangelho de Jesus, ele é limitado. O de Cristo, ele é ilimitado. A religião fala muito de Jesus e pouco de Cristo, já percebeu? É tudo sobre Jesus. É uma frase bonita. Mas o mistério da nossa vida não é Jesus em nós, é Cristo em nós. Jesus morreu na cruz. Cristo nunca morreu. Cristo era o Deus em Jesus e Jesus era o homem de Maria em Cristo. Entende isso? Por que só foi revelado 30 anos depois? Tu és o Cristo. Quando ele olha para Pedro e fala, Pedro, quem que eu sou? Pedro entendia o que ele estava perguntando. Aí Pedro não foi tongo. Você é Jesus. Só que é o que a gente está fazendo hoje. A gente olha para Jesus como Jesus. Para a gente ele é só Jesus, coitadinho, filho de Maria. Morreu na manjedoura. Não, nasceu, né? Você já percebeu que tem uma fraqueza quando a gente fala de Jesus, que é um coitadinho? E de fato é o filho de Maria. Só que deu 30 anos, ele fala, não, tu és o Cristo. O Filho de Deus. E aí Jesus fala para ele assim, não foi carne e sangue que te revelou. Agora você começou a descobrir os mistérios, desvendar os céus. Agora você entendeu, Pedro. Agora você parou de ser terreno. Agora você saiu da filosofia, Pedro. Agora você entrou na revelação. Não foi carne e sangue que te revelou. E aí 3 anos não é de ministério de Jesus. Sabia disso? 3 anos era o ministério de Cristo na terra. Era o ministério de Cristo. Jesus já existia 30. Jesus já estava trabalhando 30 anos para o Pai. Jesus já vivia para o Pai 30 anos. Só que ali foi revelado nele o que está sendo revelado em nós. Entenda que essa marca dos 30 ali em Jesus é a marca do novo nascimento em você. Teu ministério deveria começar quando você nasce de novo. Entende que com 30 anos tudo mudou na vida de Jesus, sem ele precisar morrer de novo? Ele não morreu de novo.
Só que eu e você agora imagine que quando a gente nasce de novo, tudo é novo. Se é tudo, por que a gente faz ponte com o velho homem? Por que a gente olha para o alcoólatra e fala, ó, você nasceu de novo, mas cuidado, hein? Não pode beber. Aí que eu vou fundo e falo, não. Você vai aprender a beber agora. Lá no Marvels. Porque o ponto não é que você não podia beber, o ponto é que você não sabia beber. O ponto não é que não pode fazer sexo, o ponto é que você não sabia fazer sexo. O ponto não é que você não pode ter rico, ter dinheiro, é que você não sabia ser rico e ter dinheiro. Guarda uma coisa, todo pecado é um direito nosso. Só que a gente manipula numa forma que vira pecado. Sexo é santo, comida é santo, falar é santo, ter dinheiro é santo, ser rico é santo. Mas quando eu falo demais, eu peco. Quando eu sou avarento demais, eu peco. Quando eu sou gordo demais, eu peco. Hã? Tá em pecado. Tem uns pecados que são maiores. Pode ficar tranquilo. Dizem que você é alcoólatra de comida. E aí, Paulo ele termina dizendo, nosso ensino foi ministrado no espírito profundo de bom senso para conduzir cada pessoa à maturidade. E agora, para fechar, ser maduro é viver o essencial. Cristo, nada mais, nada menos. Cuidado com essa maturidade espiritual que a gente está tentando buscar na faculdade de teologia. Se Cristo é o Pai em nós, é o Espírito em nós, quanto de Cristo pode amadurecer dentro de mim? Por isso que a Bíblia diz que o Espírito está pronto. Então esqueça essa história de eu vou amadurecer na fé. Na verdade você tem que amadurecer na carne. O teu corpo físico, o teu homem natural, ele é o limite do potencial do Cristo em você. Só isso. E aí o meu desejo é que você estude mais para ser menos burro. Que a gente cresça mais na inteligência, no intelecto, para Cristo, sabe assim, o depósito de Deus em você, caber mais de Deus em você, revelar mais de Deus em você. Nosso problema no Brasil hoje é cognitivo, cultural, intelectual, não é espiritual. O brasileiro, o africano, é um povo santo, crente até o osso. Só que por que o fruto disso não se materializa numa cidade? Porque o problema dele é de ordem cognitiva, de uma subcultura de um país subdesenvolvido. Nós somos emocionalmente burros, intelectualmente limitados. Nós temos problemas psiquiátricos, psicológicos, que não veio do inferno, veio lá da casa que você nasceu. E aí a gente tem que diagnosticar a casa, o papai, a mamãe, o avô, a vovó, e falar, mano, eu não quero ser assim. Eu não vou ser igual a eles. Eu preciso romper culturas familiares. Preciso romper ensinos familiares, ensinos da cultura brasileira, que ensinou a gente a dar um jeitinho nas coisas. Levar vantagem. Ser mentiroso. O brasileiro, ele é mentiroso. Ele tem vontade de fazer uma coisa e fala que está com vontade de fazer outra. Quer um cafezinho? Não, não, obrigado. Mas por dentro está babando. Cafezinho agora. Essa honestidade de você chegar e falar, cara, eu não gostei do que você falou. Mas o que o brasileiro faz? Ah, sim, sim. Se for gringa, ok. E ok, por trás você está falando que gringos, mané. E a gente tem que ter essa ousadia de começar culturalmente a ser uma igreja evoluída, para ver que Cristo em nós, ele explode para uma cidade. Quando os nossos limites emocionais, cognitivos, intelectuais forem rompidos, então Cristo ele pode mais na tua vida. Amém? Pai, obrigado por essa noite. Nós te adoramos. E obrigado porque essa mensagem estava oculta há séculos. E não ficou só de posse dos judeus. Não ficou do posse do povo que era a menina dos olhos de Deus. Mas isso se democratizou para toda a humanidade. E eu oro, Pai, para que nessa noite a gente saia daqui
com os olhos de Cristo, com as orelhas de Cristo, com os membros genitais de Cristo, com os sentimentos de Cristo, com a paz de Cristo, com a fidelidade de Cristo, com a ousadia de Cristo, com a coragem de Cristo, com a generosidade de Cristo, com a riqueza de Cristo, com o descanso de Cristo, com a sensatez de Cristo, com a indignação e a ira de Cristo. Pai, multiplica Cristo em nós. E aqueles que ainda estão adormecidos, nessa noite eu oro por uma ativação de Cristo em nós. Onde nós perdemos a consciência, onde nós reduzimos Cristo a mais um cara que foi bacana e trouxe alguma coisa para a humanidade. Nós queremos declarar que você é tudo em todos, você é a primazia, você é o começo, o fim, você é aquele que abre, que fecha. Tudo que nós fazemos, nós queremos fazer através de Cristo, para que a primazia, para que a glória, para que a honra, para que o bom nome de Cristo, ele se multiplique aos 4 cantos do nosso país e principalmente aos 4 cantos dessa cidade. Que a gente não duvide da obra de Cristo e da natureza de Cristo que nós carregamos. Obrigado que na natureza de Cristo estamos livres do pecado, e eu quero declarar isso sobre cada um aqui. Onde ainda há culpa, condenação, onde há uma luta interna, onde há um vício, onde há, Senhor, uma fraqueza. Deus, eu oro, Senhor, para que Cristo, ele cresça. Cristo apareça. Que Cristo seja a nossa natureza. Que os nossos pensamentos sejam de Cristo. Só existe um lugar que nós podemos nos separar de Cristo, é nos pensamentos. Por isso, Senhor, nós trazemos de volta cativo todo pensamento que tentou nos seduzir, tentou nos conduzir, Senhor, para outras teologias, outras filosofias. Que apenas o pensamento de Cristo seja o prumo daquilo que nós cremos ou daquilo que nós não cremos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado.